Olá, chegou o momento de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Violência doméstica faz mais de 2 milhões de vítimas por ano no Brasil. Vai entrar em uma academia? Nossa reportagem mostra os benefícios e os cuidados para a prática da musculação. E veja também. Presídios do Vale do Paraíba continuam lotados e revoltam condenados. Essas e outras notícias você confere agora. Seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Começamos a edição de hoje falando de um tema muito sério: violência doméstica. No Brasil, estima-se que exista cerca de 2 milhões de vítimas por ano. Esse é um número alarmante, principalmente quando se sabe que muitas pessoas agredidas não denunciam. A reportagem especial de hoje quebra o silêncio e mostra a história de mulheres que contam o trauma, um trauma vivido. Esse é o caso da grande maioria das mulheres que chegam a registrar um boletim de ocorrência contra o seu agressor. Aproximadamente 80% delas retiram a ocorrência por ainda manterem laços afetivos com ele. Infelizmente, muitas vezes as mulheres acabam voltando por uma dependência econômica ou uma dependência afetiva ou mesmo por causa dos filhos. Mas o ideal é que procure uma delegacia da mulher e também, concomitantemente, ela seja encaminhada para um centro de referência à mulher, onde há uma equipe multidisciplinar. Agora o problema é a mulher. A mulher pega, leva uma surra, vai no advogado, o advogado faz o processo, tudo de graça, consegue todas as liminares, aí chega no dia lá dela se apresentar no juiz, ela fala que caiu da escada e que é tudo mentira. Então, essas mulheres atrapalham muito a situação, porque faz perder aquele elan, aquele empenho, cai tudo por terra. Então, eu acho o seguinte, olha, tem que ser alguma coisa séria. Porque vocês, mulheres, quando vocês forem abrir um processo desse, tem que pensar também que vai acabar o casamento. Uma discussão besta, algum tipo que os dois ficam verbalizando, lá tudo bem. Eu acho que tem que levar em consideração. Mas a agressão física não pode aceitar, porque se aceitar pode acabar morrendo. Atualmente, na fase adulta, esta mulher, que também prefere não ser identificada, relembra a escura infância. Os traumas vividos por ela marcaram esta fase após ter sido violentada pelo próprio tio. E a minha avó tinha um filho que morava junto com ela. Então, ele trabalhava fora e tal. E todas as vezes à noite, quando ele chegava, ele passava com a moto atrás do meu quarto. Então, isso me deixava assim meio assustada, porque todas as vezes quando ele chegava, ele já ia direto para o meu quarto. Ele me fazia ter ações que eu não gostava de fazer. Até no começo, eu me assustava um pouco, porque eu não queria que ele me tocasse, que ele triscasse em mim. Então, me deixava assim um pouco meio zangada, eu não queria, mas todas as vezes ele acabava me batendo, me beliscava, então assim, isso me deixava muito com medo. A infância desta mulher não é um caso isolado na sociedade atual. Estima-se que no Brasil, por dia, 165 crianças ou adolescentes sejam abusados sexualmente. O que mais impressiona é que a maioria dos abusadores está dentro de seus lares. Ele era um tio que brincava bastante, que era muito alegre, todo mundo gostava de conversar com ele. Qual que era a frequência que ele fazia te abusar? Olha, no começo era quase todos os dias quando ele chegava em casa. Era muito poucas evidências, quando tinha pessoas dentro em casa, quando a minha avó saía, ele era com mais frequência. Durante o dia acontecia isso também, quando a minha avó ia ao mercado, saía, então isso acontecia com frequência. Com o passar do tempo, eu fui morar em outra cidade, com uma irmã dele. Então, isso acontecia também na casa da irmã dele. Ninguém desconfiava? O seu comportamento mudou depois? Ninguém desconfiava porque, tipo assim, como todo mundo confiava nele, todo mundo pensava assim que ele estava me protegendo. Porque eu não podia sair, eu não ia para lugar nenhum. Ele cuidava de um lugar, então eu ia com ele. E lá acontecia também isso. Ele me levava, falava que era para companhia, mas não era. Mas era mais por sacanagem nele, então... E eu
eu falava que não queria ir, mas as pessoas confiavam nele porque ele era uma pessoa de confiança para todos, entendeu? Então, isso me deixou assim um pouco zangada, muito... Eu acho que na mesma época eu sentia muito medo dele. Eu não gostava de conversar com ele. Quando ele chegava, eu sempre fui uma pessoa que sorria bastante, que eu gostava de brincar, mas quando ele chegava, eu ficava retraída. Porque ele te agredia. Porque ele me batia muito. Quando eu comecei a ter, assim, adolescência, nos meus 12, meus 13 anos, ele ainda continuava fazendo isso. E eu me irritava muito, e eu falava pra ele, para com isso, porque eu vou dedurar você. Para com isso, porque eu vou falar pra todo mundo. E a última vez que ele triscou em mim foi no dia do casamento dele. Ele me bateu muito. Ele casou. Ele se casou. Ele me bateu muito, que no casamento dele eu tive que ir de blusa de frio, assim. Tava sol. Ninguém suspeitou, mas é porque eu tava com as minhas costas todas feridas por causa dessa agressão. E por que ele te bateu nesse dia? Porque eu não quis fazer nada com ele. E nesse dia eu tava menstruada. Então, assim, ele ficou muito zangado e acabou me batendo. Então, foi meio que assim, para mim, ir no casamento dele parece que foi uma libertação, entendeu? De que ele nunca mais ia fazer isso comigo. Há um amadurecimento, entre aspas, de comportamento, mas de emocional não. Ela pode ter mais maturidade de esconder aquilo, porque é uma situação que vai causar horror para a família, ela pode ser ameaçada para não contar. Então ela vai vivendo uma infância meio adulta. Por quê? Exatamente por essas situações de ameaças. Está na lei. A infância é prioridade absoluta. Todas as garantias do direito à vida, ao respeito, à convivência com a família devem ser preservadas. Mas no Brasil, a cada hora, 15 crianças são vítimas de algum tipo de violência. Esse número se refere apenas aos casos denunciados. Eu não entendo porque uma pessoa de 11 anos, uma criança de 11 anos, chame a atenção de um adolescente, de um homem, entendeu? Então, é meio assim, sem saber o que fazer, porque é nojento isso. Eu acho que o homem se interessa por uma mulher e não por uma criança, né? E na sua mente, você acha que se você tivesse tratado isso antes, se você tivesse denunciado, será que seria diferente? Às vezes eu tenho medo, porque, assim, hoje eu ainda não tive coragem de falar pra toda a minha família. Eu tô aqui falando pra você porque eu acho que é uma hora que já tá passando do tempo de eu mostrar para outras pessoas também que precisa ver isso que acontece com todo mundo. Eu não tenho coragem de denunciá-lo, porque ele é uma pessoa muito constante na minha vida e muito influente para minha família. Se eu chegasse hoje a denunciá-lo, me colocariam a culpa em mim. Hoje recebemos na bancada do Repórter Setorial o presidente da BFUCA Unesco do Brasil, Dr. Luiz Otávio Pagliari. Luiz Otávio é um representante brasileiro da educação internacional, através de suas funções no Parlamento Mundial de Educação. Dr. Pagliari, seja bem-vindo e eu já lhe pergunto, como evitar a violência doméstica? Difícil missão. Mas nós acreditamos que através de uma educação de princípios, de valores, através da união da família, da igreja e da educação, dos órgãos governamentais ou os privados que representam a educação, isso é possível. Através do quê? De levar uma educação de qualidade e de princípios transformadora das pessoas, das famílias e com isso impactar a sociedade, diminuindo e até zerando a violência doméstica, a violência no lar, a violência na sociedade. Agora, até quando a violência, a impunidade favorece o agressor? Sempre a impunidade vai favorecer o agressor. O Brasil é um exemplo disso. Nós temos até boas leis, mas nós não temos a punição através do setor judiciário, na maioria das vezes. Isso faz com que tenha aumentado o índice de violência. Então, sempre, a punição provoca um limite
para o agressor, para o delinquente, e isso gera melhorias na resposta. A convivência no período de namoro e de noivado não deveria auxiliar, ajudar para uma escolha certa? Nem sempre. Nós falamos disso em que período da vida? Se for no período de adolescência, com certeza não vai acrescentar nada, porque não é um período propício ao casamento ou a se pensar em casamento. Se nós falarmos numa juventude avançada, que já passou pela sua formação profissional, aí nós podemos falar que uma convivência salutar, através de princípios e de princípios da palavra de Deus, com certeza pode ajudar, mas fora isso nós não acreditamos nisso. O que a Unesco tem feito para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes? É um dos pilares dos objetivos da Unesco trabalhar pela erradicação da fome, do analfabetismo e trabalhar pelas crianças, de uma forma de ter uma sustentabilidade melhor. Porém, o que fazer? A Unesco tem desenvolvido trabalhos e projetos no mundo inteiro, trazendo uma educação de qualidade e de princípios para que essas crianças possam ter formação adequada, mas não adianta só trabalhar na criança, tem que trabalhar na família. Se nós tivermos a união da família e da criança, através do entendimento dos próprios governos e da sociedade de uma forma geral, com certeza nós vamos agregar a contribuição na formação desta criança. Porque se nós pensarmos, o pior bandido do mundo, o pior marginal do mundo, um dia foi uma criança. E talvez violentada, talvez abusada, e por isso gerou um resultado não satisfatório para a sociedade. O que é Bifuca? Bifuca é a Federação Nacional das Associações, Centros e Clubes Unescos do Brasil. A Bifuca é a 70ª, 21ª federação da Unesco no mundo. E o Brasil teve a oportunidade, nós recebemos um convite e tivemos a oportunidade de ser empossado na sede das Nações Unidas nos Estados Unidos para representar a Unesco não governamental no Brasil, com um projeto de desenvolver todos os seus objetivos, metas e propagar isso dentro do país, ajudando o Brasil e o mundo global na transformação de uma sociedade mais justa, de paz e de princípios e valores. Muito bem. O presidente da Bifuca Unesco, Luiz Otávio Pagliari, permanece em nossa bancada e volta daqui a pouco tratando de um outro assunto bastante relevante. A seguir, por que as aulas de musculação estão entre as mais procuradas nas academias? Conheça os benefícios dessa atividade física. É já já.